Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Olá a todos. É o quarto domingo da Páscoa, celebramos o domingo do Bom Pastor. Damos graças a Deus por esta presença dEle em nós. Alguém que nos liberta, alguém que nos tira, que é uma porta que nos tira para fora. A nossa pertença a Deus é uma pertença filial, não de servo, mas de filho, de irmãos de Jesus. Precisamos dele. Damos graças a Deus por o nosso bom e belo pastor, Jesus, digno de ser seguido, digno de ser imitado. Então aclamemos esta presença de Deus na nossa vida, aclamando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de amor eterno e omnipotente, conduz-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos teus filhos chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu pastor, Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para seres perdoados dos pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para mim, preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo
para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, no madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. E Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra a pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à nossa partilha. A palavra de Deus traz sempre uma mensagem para nós. E era tão bom ouvir a palavra sem estar tão formatada, por tanta homilia, por tanta catequese, às vezes mal feita. Era tão bom ouvir isto como se fosse a primeira vez. Jesus propõe uma parábola para os fariseus, aqueles que se consideravam melhor que os outros, aqueles que cumpriam rigorosamente tudo, moralmente, enfim, pela cartilha da época, não havia nada que se pudesse apontar, aparentemente, pelo menos. Sabiam tudo de leis, de moral, mas percebiam pouco de amor. E, curiosamente, a maior parte das picardias que Jesus teve foi com eles. Jesus nunca teve problemas com aquelas pessoas chamadas de má vida e de má reputação. Jesus teve problemas foi com os outros. Foi com os outros. E se calhar hoje continua igual. Esta parábola é uma crítica. E eles não entenderam. É uma crítica para eles. Porque aqueles que vieram antes de mim tomar conta do rebanho, e Jesus, em outras parábolas, diz a mesma coisa. O vinhateiro que plantou a vinha, entregou a pessoas, que arrendou a pessoas e trataram mal, não pagaram a tempo e horas, trataram mal os servos e depois trataram mal o filho. E agora Jesus fala que o pastor tinha as ovelhas e os que vieram antes dele foram ladrões e assassinos. Só não entendo quem não quer.
do que é que Jesus está a dizer. Há duas formas de entrar no redil, ou pela porta ou saltando por outro lado. Se alguém se aproxima do redil e não entra pela porta, mas pula por outro lado, é evidente que não é o pastor. Não vem para cuidar do seu rebanho. É um estranho que vem para roubar, matar e fazer mal. Esta imagem é uma denúncia dos pastores de Israel com quem Jesus teve tantas inimizades. Lembram-se quando ele diz: ai de vós, doutores da lei, carregais as pessoas com fardos pesados, nem tocais com o dedo. Ainda hoje isto acontece. Uns poucos pensam que podem mandar em todos, com boas intenções. Cuidado. Muitas vezes a preocupação não é a ovelha, mas é o estatuto, o poder que está por detrás. São 3 os produtos que as ovelhas dão: a lã, o leite e a carne. E os maus pastores buscam só aproveitar-se desses produtos. É o que elas podem transmitir, é o que elas nos podem dar. Servem para isso. Fora disto, são apenas ovelhas. Não são as minhas ovelhas. Não os conheço o nome, não os conheço a história, a nascença. Não interessa o desenvolvimento das ovelhas. Interessa é tê-las controladas. Que elas cresçam, se desenvolvam, fiquem autónomas. Não interessa. Eu falo tantas vezes da infantilidade da fé. Porque muitos pastores continuam ainda hoje a infantilizar as ovelhas. Torná-las dependentes até da forma de pensar. As ovelhas tampouco lhes devia interessar pastores assim. Diz Jesus que aquelas que são verdadeiras e as são de Jesus, sabem distinguir as vozes, sabem distinguir o conteúdo, sabem quem está preocupado com elas e quem está a usar. Um pai, quando educa um filho, está a educá-lo para crescer, para ser maduro, para ser autónomo e independente. Nenhum pai, nenhuma mãe, e estamos a celebrar o Dia da Mãe, nenhuma mãe, nenhum pai educa um filho para ser dependente eternamente do pai e da mãe. Mas capacita-o para que, quando chegar à altura, ele tenha as asas fortalecidas e possa voar, enfrentando os ventos. E possa chegar e voar com as suas próprias asas e marcar o seu próprio rumo, o seu próprio destino. O pai e a mãe ficam à espera, ficam com o coração nas mãos continuamente, mas também tenham confiança no trabalho que fizeram. Este é o papel de um pai e de uma mãe, este é o papel de um bom pastor. Não criar dependência, a não ser a afetiva e relacional. Não uma dependência neurótica. Não. Jesus diz que o pastor vai à frente das ovelhas para orientar, para guiar, mas abdica do poder de prender. Porque quem vai à frente não sabe o que se passa cá atrás e não sabe se perde alguém. Ir à frente, sim, está a orientar. Ele vai à frente, indica o caminho. Não está a condicionar, não está a prender ninguém. Jesus é assim. Jesus é assim. Não é falta de interesse, é respeitar a liberdade, que é outra coisa. Porque quem ama, respeita a liberdade. Não há outra forma. Senão não é amor, é domínio, é outra coisa. Jesus é a porta e o pastor só por Ele, com a voz dele, isto é, ao jeito dele, com a pinta dele. E não, isto não estamos a falar de uma fonética, estamos a falar de uma identidade. Há coisas que a gente vê que é própria de Jesus, é mesmo dele, é o estilo dele. E há outras que a gente vê que, isto não me cheira a Jesus, não me cheira a Evangelho. O padre não é o bom pastor. Nem está no lugar do bom pastor, ou em vez dele. O padre apresenta o bom pastor às ovelhas, para que se familiarizem com a sua voz, que se habituem àquela presença. Ele é que é o bom pastor. Somos apenas
aqueles que encaminham, que confirmam, que ajudam. A função do padre não é tratar as pessoas como carneirinhos, sempre atrás dele e pensa em vez dele, mas a função é ensinar a reconhecer a voz do bom pastor. O jeito, as características, os pormenores. Só o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Isto é, conhece-as por dentro, a sua história, a sua identidade, as suas dores. Conhece aquilo que não cabe no bilhete de identidade. Aquilo que nós somos não é o que está no bilhete de identidade, é aquilo que não cabe no bilhete de identidade. Agora é cartão de cidadão. O bom pastor conhece o que vai além de um número no cartão de cidadão e de uma filiação no cartão de cidadão. Conhece muito mais. Conhece a história, conhece as lágrimas, conhece as dores. Conhece o jeito, as limitações e as capacidades. Jesus dá-lhes a chave do relato, porque eles não entendem. Eu sou a porta. Aqueles que entram no caminho aberto por Jesus e continuam a viver o seu Evangelho são verdadeiros pastores, saberão alimentar a comunidade cristã. Quem entra no redil deixando Jesus de lado, ignorando a sua causa, são pastores estranhos. Fazem mal ao povo cristão. Podem até usar o nome de Jesus, mas a voz não é dele. E o texto deixa claro que as ovelhas não podem sair por si mesmas do redil, do estado de opressão, porque para elas não havia alternativa. Jesus é a porta. Todos que vieram antes são ladrões e bandidos, não deram liberdade, vida às ovelhas. Elas não tinham vida. Queriam mantê-las presas para que satisfizessem os seus anseios. Eu sou a porta. Não está a falar daquele objeto que oscila. Por isso ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Não diz que é a porta do redil. É a porta das ovelhas. É outra coisa. Não comparem Jesus a uma porta de madeira ou de alumínio ou de outra coisa qualquer. Ele é a porta, mas é das ovelhas, não de um lugar ou de um objeto ou de uma casa. O pastor que cuidava as ovelhas é a única porta. Por isso diz que é a porta das ovelhas. E depois diz que ele se entrega a ele mesmo, que dá a sua vida. E os nossos ouvidos religiosos começam logo a ir para a morreu na cruz. Não é isso que João fala. Em grego, para dizer vida, há várias palavras. 3. Zoe, bios e psiuque. E aqui usada é a psiuquene. Vida psicológica, daí vem a palavra psicologia. Vida psicológica, não biológica, essa é bios. Vem biologia. Jesus dá a vida psicológica. Isto é, trata-se de colocar à disposição dos outros tudo o que é, como ser humano, enquanto vive, e não apenas morrendo por elas. É que parece que Jesus só é útil para nós pregado numa cruz. Ele é útil para nós enquanto ser humano, enquanto Jesus de Nazaré. E depois da ressurreição, Jesus não virou outra coisa. Ele é o mesmo. Diferente, glorificado, mas é o mesmo Jesus de Nazaré. Não virou uma coisa diferente. O Jesus que calcorreou as terras da Palestina, que não tinha onde pousar a cabeça, que se deixou tocar e tocou em leprosos, em doentes, em mulheres de má vida, que teve inimizades com os puritanos e os moralistas, este Jesus continua o mesmo. O da Galileia é o que está no céu, é o que está connosco sempre. O Jesus que se deixou tocar por todos não virou agora não me toques que me desafinas. Ai, não te encostas a mim que me sujas. Ai, não venhas a mim que não és digno. Pois Jesus achou digno foi as mulheres de má vida e os pecadores. E aqueles que consideravam melhores, lembras a história do fariseu e do publicano? No templo, o fariseu, ó Senhor, eu é que sou bom. E o publicano, ó Senhor, desculpa, sou um pobre pecador. Diz Jesus que este foi justificado e o outro não. O que é que nós ainda não entendemos?
Ser bom pastor é apresentar este Jesus de Nazaré. Este Jesus bom pastor na nossa vida. Ele que nos quer dar a vida em plenitude. Esta vida em plenitude não é depois de morrermos, é aqui e agora. Quando morrermos, Ele irá confirmar, não vai pagar, Deus não paga nada. Ele irá confirmar a nossa decisão. A vida em plenitude é aqui e agora. Ainda não em plenitude, mas temos que trabalhá-la. E só com Jesus encontramos o caminho para estas passagens verdejantes, para aquilo que nos preenche. Jesus, o nosso bom pastor, que veio para nos libertar, que nos veio para tirar do redil, da opressão. Só Ele mesmo, porque não falta quem nos queira prender no redil. Jesus é aquele que só prende na relação, na proximidade, no afeto. Bendito seja Deus por nos ter dado, por nos ter suscitado Jesus na encarnação e depois tê-lo ressuscitado na Páscoa. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus do Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Não há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, como porta Jesus é, por um lado, a abertura à vida, à realização, à liberdade, ao que é bom e benéfico, e por outro, o fechamento de todas as correntes de opressão, maleficência e morte. Oremos dizendo: Jesus, conta conosco. Jesus, conta conosco. Jesus ressuscitado, por tua intercessão, queremos que a nossa igreja seja a proclamação da tua boa nova, a comunidade dos teus discípulos que querem ver como tu. Oremos. Jesus, conta conosco. Jesus ressuscitado, por tua intercessão, ansiamos por uma vida muito mais comprometida junto dos mais desfavorecidos, uma vida que se gasta ao serviço. Oremos. Jesus, conta conosco. Jesus ressuscitado, por tua intercessão, desperta entre nós homens e mulheres com liderança evangélica, pastores que sempre apontam para teu Pai e Mãe, que nos levam para dentro e nos mobilizam para fora. Oremos. Jesus, conta conosco. Jesus ressuscitado, por tua intercessão, ensina-nos a acompanhar-nos uns aos outros no caminho da vida, para que sejamos canais de liberdade interior, presença que sustém e estimula nas dificuldades, carícia que oferece descanso. Oremos. Jesus, conta conosco. Jesus ressuscitado, por tua intercessão, consolemos e apoiemos tantos homens e mulheres que sofrem desta terrível pandemia do coronavírus. Oremos. Jesus, conta conosco. Bom Pai, concede-nos a graça de descobrir a fé como fonte da vida, de uma vida saudável e abundante. Faz-nos sinais da tua presença no meio dos homens e mulheres neste momento particular da história. Amém.
Bendito sejas, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho, fruto da terra, da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos. Concede, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Sabemos, Senhor, que devemos agradecer-te cada dia o maravilhoso milagre cotidiano da tua criação. Obrigado, Pai, porque nos criaste e nos amparas. Obrigado por seres o nosso manancial inesgotável de vida. Queremos ter consciência de que vives em nós. Não podemos estar à espera da morte para nos encontrarmos contigo. Acreditamos, nosso Deus, que mesmo sem te ver, tu nos acompanhas ao longo de toda a nossa vida. Brota do nosso coração proclamar a tua bondade de Pai e Mãe. E juntamente com todos os homens e mulheres de boa fé, dedicamos-te este hino de glória e de louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Sentimos que devemos dar-te graças, Pai nosso, por tudo o que fez por nós o teu Filho Jesus. A razão da sua existência foi dar-nos vida, e vida em abundância, para transbordar em nós e ser derramada para os outros. Ele entregou-nos a sua própria vida, totalmente, em cada dia, porque a viveu dedicando todos os esforços a colocar os alicerces na construção do reino. Seguiu o teu chamamento e foi fiel à sua vocação, até terminar a sua vida numa cruz. Recordamos agora, com profundo respeito e emoção, o testamento que nos deixou pouco antes de morrer, o seu mandamento de amor e entrega à humanidade. Envia o teu Espírito sobre este pão e este vinho, para que eles sejam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se preparava para ir enfrentar a morte, Jesus pegou num pão. Dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto sou eu, é a minha forma de viver, o meu corpo que eu entrego por vós. De igual modo, no final da ceia, pegou num cálice com vinho. De novo te dou graças, Pai. E dando aos discípulos disse: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Enche-nos, Pai Santo, de vida interior. Dá-nos hábitos de oração. Queremos falar contigo com frequência e, se for possível, fechar os ouvidos a tanto ruído que nos ensurdece e olhar mais para dentro, onde tu estás. Queremos ter vivência de ti, Senhor. Que esta experiência vital seja a nossa autêntica religião, acima de qualquer doutrina, culto ou moral. Queremos seguir os passos de Jesus para que seja o nosso único pastor e guia, o nosso melhor amigo. Porque não quer submeter-nos, mas libertar-nos, porque nos conhece e chama pelo nosso nome. Queremos que Jesus seja a porta para chegar a ti. Reparte o teu Espírito por todos os crentes unidos em igreja ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Jorge, para superarmos generosamente as nossas diferenças e todos nos encontrarmos na pura verdade do Evangelho. A unidade do teu rebanho e a vontade de serviço seja testemunho de vida para todos os seres humanos. Recordamos os nossos irmãos que já partiram. O nosso desejo, tal como foi o teu Filho Jesus, é invocar e bendizer o teu nome, todos juntos,
por toda a eternidade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Jesus, quando nos fala de Deus, apresenta-o sempre como Pai. E Pai no sentido mais infantil. Não para nos infantilizar, mas o próprio São Paulo fala uma vez de tudo começa quando começamos a balbuciar o Abba, o Paizinho. É para dizer que Deus é simples, Deus é acessível. E chamar a Deus Pai não é um título, é uma forma de estar, é uma relação. Chamar a Deus Pai e senti-lo como patrão ou como chefe é não entender o que estamos a dizer. E neste dia da Mãe, nosso Deus também é Mãe, o lado materno. Está bem que temos Maria, o lado materno, que nos fala de um Deus materno. Está bem, sem tirar este lugar de Maria. Mas Deus também não é Pai no sentido masculino, é Pai no sentido relacional, é Pai e Mãe, a plenitude da criação, da doação. E este nosso Deus que é Pai e Mãe, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, nosso bom pastor, queremos ir atrás de Ti para enfrentarmos os desafios ao Teu jeito, com a Tua força e a Tua sabedoria. Livra-nos de nos afastarmos do Teu olhar. Dá-nos a Tua paz. Enche-nos de vida em plenitude, evitando o pecado, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, nosso bom pastor, que disseste aos teus apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhes ao nosso pecado, mas aos nossos esforços em seguir-te com fé e no amor. E dá-nos a união e a paz conforme tu mandas. Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Então, para todos vós, o meu cumprimento, a minha saudação e um cumprimento especial a todas as mães. Feliz Dia da Mãe. Que este tempo de confinamento seja uma oportunidade para receberem mais miminho, mais tempo. Às vezes não, porque a distância agora também impossibilita a proximidade. Mas já estamos em casa e temos mais tempo, ao menos, olha, por videoconferência, são tantas. Fazemos para a mãe um telefonema, alguma coisa. Estarmos próximos. Porque se calhar há muitas mães que estão sozinhas. Então façam esse tempo, essa proximidade. Se não puder ser física, ao menos um telefonema. E se puder ser em videoconferência, ótimo. Vamos lá, está na moda e está. Vamos aproveitar isso. Então, fiquem bem e mimem-se o possível, embora à distância. Mas o olhar que transmite esta paz, esta ternura, este amor, este respeito, esta gratidão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que bom temos um Deus que se preocupa com a nossa felicidade. Dá-nos vida em abundância, em plenitude. Isto é sermos donos desta vida. E Ele apresenta-se como modelo. Alguém que indica o caminho, que vai à frente, que não nos deixa à sorte, mas que nos dá liberdade. Mas que felizes fazemos parte deste redil. Felizes que somos nós que temos Jesus como bom pastor, que nos liberta de tantas prisões. Tenham elas o nome que tiverem. Não deixam de ser prisões. Jesus liberta-nos disso, porque Ele confia em nós, acredita em nós, apesar de, às vezes, não ter motivos para isto. Um Deus que não desiste de nos pôr à mesa, de nos servir. Estamos felizes, estamos convidados a fazer parte deste projeto.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Diz uma palavra e eu serei salvo. Oremos. Deus, nosso bom pastor, olha benignamente para o teu rebanho e conduz às pastagens eternas as ovelhas que remiste com o precioso sangue do teu Filho, que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, durante a semana vamos nos vendo, ao menos vocês veem-me a mim, através dos vídeos. Vamos continuar com esse projeto. A Conferência Episcopal Portuguesa já falou no final do mês, se isto não voltar para trás, vamos poder começar as Eucaristias. Ainda falta os pormenores, como é que isso será. Será devagar, controlado, tem que se pensar muito bem. Vamos esperar as indicações que venham dos superiores e depois vamos adaptar à nossa realidade. Um alerta, estejam atentos, não facilitem. O vírus, o bichinho não morreu. Facilmente se perde o controle. As pessoas não têm cuidado nenhum. Estão cansados, toda a gente está. Mas é preferível estar cansado em casa do que cansado no hospital. É preferível respirar mal atrás de uma máscara do que precisar de uma máquina para nos pôr a respirar. Às vezes não pensamos. Alguns são mais fortes e não têm tantos sintomas, mas há gente que está aflita. E tu não sabes se serás um desses. Então não pões em risco. E não penses, um dia vou ter e vamos. Estás a pedir. Estás a pedir para ter. Não facilites, porque volta tudo para trás. Estás cansado, então cuidado. Protege os outros, não custa nada termos cuidado para que isto vá aos pouquinhos voltar à normalidade e podemos fazer aquilo que gostaríamos. Se queres recuperar o tempo perdido, podes perder tudo. Cuidado. Mães, feliz dia da mãe. Um grande beijinho para vocês, um grande abraço. Tenham tudo o que merecem. Eu sei que às vezes nós os filhos não sabemos às vezes dizer bem, usar bem as palavras, os sentimentos. Lá no fundo, nós gostamos. Olha, um beijinho para a minha mãe. A todos, fiquem bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo bom? Cuidem-se, não facilitem. Fiquem em paz, porque Deus sempre nos acompanha. Graças a Deus.